Bom dia, espectadores, bom dia, pessoal da Aparecida. Somos as alunas Antonella, Antônia, Isabela e Manuela, da turma 73, e pela primeira vez vamos estrear o podcast Pod Lógico como uma busca de nos conhecer melhor. Hoje, eu, Antonella e Antônia vamos comentar um pouco sobre o tema, o psicológico dos adolescentes. Estamos aqui com a psicóloga Emily Skeff e eu vou deixar que ela se apresente um pouquinho para vocês. Olá pessoal, então como a Antônia já me apresentou, eu sou a Emily Skeff, sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, tenho uma formação também em terapia do esquema, são duas abordagens as quais eu me oriento para atender os meus pacientes e ultimamente estou fazendo também uma pós-graduação em adolescentes. Então quero dizer que eu adorei o convite, eu acho que é um dos convites mais especiais da minha formação e tô aqui para tirar as dúvidas de vocês. Espero conseguir tirar as dúvidas de vocês. Bom, no episódio do Pod Lógico de hoje, a gente vai debater sobre o psicológico dos adolescentes, como a gente já havia dito. A gente quer saber como os adolescentes se sentem e por isso que a gente pediu a tua ajuda. E primeiramente a gente queríamos saber sobre os adolescentes. A gente sabe que o período da adolescência é muito difícil, então como você vê o período da adolescência? Vocês vão me ajudar nessa, né? Então, o período da adolescência, muitas vezes, eu tava comentando com a Antônia antes, né? Muitas vezes ele é visto como, ou as pessoas gostam de falar como aborrecência. Vocês já ouviram essa palavra? Sim. Já, muito chato, né? Eu odeio ouvir essa palavra. Porque na verdade a gente não aborrece ninguém quando a gente é adolescente. A gente tem a dificuldade de se entender, né? São muitas mudanças nessa fase, a gente deixa de ser criança, mas a gente ainda não é adulto, né? Então eu digo que a gente está numa fase assim intermediária, eu digo que é quase um limbo assim, né? A gente não é nem uma coisa nem outra, e a gente já tem que tomar uma porção de decisões difíceis, né? A gente começa a se relacionar mais com as pessoas, as relações começam a dificultar, as nossas emoções são muito intensas. É importante a gente falar que nessa fase da adolescência, não sei se vocês sabem dessa parte, o nosso cérebro, ele não tá bem formado ainda, né? Então aquela parte do nosso cérebro que regula as emoções, ele ainda tá em formação, em desenvolvimento. É por isso que a gente sente tudo muito intenso, né? Um dia a gente ama, no outro dia a gente odeia. A própria colega, às vezes, né, gurias? Sim. A gente também quer saber da Antônia, como adolescente, como ela se sente nesse período. Então, tu pode nos falar um pouco, Antônia? Esse período, pra mim, para as adolescentes, tem alguns momentos que é mais difícil, como a Emily falou. Às vezes a gente ama uma pessoa, depois de uns 5 minutos a gente já começa a odiar essa pessoa, mas no final a gente começa a amar essa pessoa de novo. Então, neste momento, é bem difícil, por causa que a gente sofre por nossos sentimentos, por coisas, vamos dizer assim, sem motivo que a gente sofre por essas coisas. Às vezes coisas pequenininhas, né? E a gente sente muito, né? Tipo, alguma pessoa falou alguma coisa pra ti, e aí tu sofre muito por isso, sabe? Aí este momento da adolescência tá bem difícil, é bem difícil esse momento. Eu e a Isabela, como adolescentes, a gente entende esses momentos, essas dificuldades que a gente sente. São muitas emoções juntas, então nem sempre a gente consegue aguentar alguns momentos que a gente passa. Às vezes é normal a gente se irritar por algumas coisas, às vezes sem motivos ou por coisas pequenas, como tu disse. Então, ter a tua companhia hoje pra responder nossas perguntas vai nos ajudar bastante. Eu não sei se a Isabela quer falar alguma coisa. A gente queria fazer outra pergunta pra ti, que é quando os adolescentes estão precisando de ajuda, o que os adultos devem fazer? Como eles devem agir com a gente? Os adultos precisam acolher, né? Que nem eu disse no início, parar de chamar de aborrecência, porque todos nós já fomos adolescentes um dia
e todos nós sabemos o quanto é difícil essas mudanças, né? Então os adultos precisam acolher, precisam ouvir, né? O adolescente precisa procurar um adulto, seja o pai, a mãe, o vô, a avó, um responsável, ou até o pessoal da escola também, né? Para tentar expressar o que está sentindo. Eu sei que muitas vezes a gente nem consegue expressar o que está sentindo, porque é um monte de emoção, né? E é tudo confuso e tumultuado, mas é muito importante que o adulto esteja ali para escutar, né? Para permitir esse tempo de escuta. E se o adulto não consegue resolver, não consegue ajudar nesse momento, é importante procurar ajuda então do psicólogo. Às vezes os adultos eles não entendem os sentimentos dos adolescentes por estarem mais avançados, às vezes se irritam com os adolescentes, mas eu acho que o que falta às vezes no adulto é a compreensão que eles já passaram por isso também, e também ter calma nesses momentos dos adolescentes, porque todo mundo já passou por essa fase. Como tu vê isso também? Como os adultos podem ter uma boa relação com esse período? Eu sempre digo assim, né, no meu consultório, quando eu tô conversando com os adolescentes, que a gente tem que tentar compreender os adultos, assim como os adultos têm que compreender, né? Porque são muitas mudanças, né, meninas? Vamos pensar, na época que os pais de vocês foram adolescentes, eles não contam que era muito diferente? Sim. Contam, né? Então já tem tantas mudanças no dia de hoje, a tecnologia nos traz tantas mudanças, as informações que a gente tem. Então às vezes também fica difícil pro pai entender todos esses avanços. Por que vocês estão tanto no celular, né? Por que isso é tão importante para vocês? Então, tudo isso, os pais precisam, às vezes, se modernizar para essa época, porque as coisas não são mais como acontecem lá antigamente, né? Lá anos atrás, para compreender o jovem de hoje, as tecnologias, o mundo desenvolvido, e o adolescente também entender que o pai vai ter algumas dificuldades, né, nesse entendimento. Eu acho que os adolescentes e os adultos precisam criar uma boa relação para resolver os problemas juntos, eu acho. Junto disso, a gente tem mais uma pergunta para ti, que é qual o maior apoio que o adolescente precisa nessa fase? Eu acho que o maior apoio é o que a gente vem conversando, a escuta, né? Dar o tempo, porque às vezes a gente só quer ficar no quarto quietinho, ter o nosso tempo, né? Mas também saber escutar, né? Saber ter diálogo, conversar, não é punir, não é brigar, mas é uma compreensão do que tá sentindo, por que teve aquele comportamento, por que fez aquilo, né? Eu acho que precisa vir da escola, precisa vir dos pais, né? Uma escuta de uma forma geral. E Antônia, tu já passou por alguns momentos difíceis na tua casa, na questão do diálogo? Do diálogo, sim. Quase... Vocês duas já devem ter visto meu pai pela escola. Ele é um homem que pensa muito das coisas antigas, sabe? Como era antigamente. Então, às vezes, quando eu tô lá chorando dentro do meu quarto, sofrendo, ele vai lá, não é tipo, filha, vem cá, eu vou te ajudar. Não, para de chorar não adianta. Vem pra cá com a gente pra sala, sabe? Aí ele vai nas consultas da Emily também. Aí no consultório, aí agora ele já tá mudando mais, tá dialogando comigo, e isso pro adolescente não ter diálogo com os pais piora muito o nosso sentimento, nosso psicológico. Tipo, comigo piorou, né? Não sei com outras pessoas, se tem isso em casa. Não ter coragem de falar com o pai e com a mãe quando não tem diálogo. Comigo foi assim, né? No caso. Que é bem triste quando acontece isso. Existe uma coisa importante da gente falar, gurias,
que é... Vocês já devem ter escutado, na minha infância eu escutei também, uma dificuldade das pessoas mais velhas de entender que as emoções precisam ser sentidas. Então é importante a gente chorar, é importante a gente colocar pra fora, a gente mostrar quando tá com raiva, claro que não sair brigando e batendo, né? Mas a gente expressar isso. Mas é muito comum a gente ouvir não chora, pra que chorar? Ou uma criança que cai no chão, por exemplo, bem pequenininho, não doeu, tá tudo bem. Mas é claro que doeu, machucou o joelho, né? Alguma coisa aconteceu. Quando a gente chora, tem alguma coisa doendo, né? Não é à toa que a gente chora. Mas existe esse contexto histórico, social, de que a gente não pode chorar, de que é feio chorar, né? Ou, tu tá fazendo passar vergonha, olha os vizinhos aí, né? A gente tem aquelas comparações, assim, e aí essa não permissão pra chorar. Mas é importante a gente ensinar as pessoas de que a gente pode chorar. Comparam um filho com o outro, tipo, a fulana é melhor do que tu, a fulana não chora por coisa boba, vamos dizer assim. Isso, pra que eles falar isso, sabe? Cada um tem o seu jeito, cada um é si mesmo. Um é melhor fazer isso, outro é melhor fazer aquilo. E os pais falarem isso, eu acho totalmente desnecessário. Tipo, porque, sabe? Eu sou do jeito que eu sou, não tem como eu mudar isso. Entender que cada um tem suas diferenças, né? E são especiais da mesma forma, né? Eu acho que essa falta de compreensão dos pais que a Antônia estava falando pode ser um dos problemas assim, que faz a gente ter as nossas personalidades ainda mais fortes, porque às vezes a tristeza pode ficar mais triste do que a gente já estava. E quando que tu acha que os adolescentes, ou enfim, qualquer um precisa procurar uma terapia, um profissional por conta desses acontecimentos? Olha, quando a gente tá se sentindo mais triste, e quando a gente procura alguém da nossa família para ajudar, ou alguém da escola, ou alguém do nosso convívio, e essa pessoa não tá conseguindo me ajudar, né? Bom, então é hora de eu procurar a ajuda de um profissional, né? Quando tu começa a falar com a tua mãe, tu vê que não adianta. Fica igual como tava antes, só às vezes piora mais. Aí é bom achar alguma pessoa que te entenda, que consegue falar como se soubesse como a gente tá se sentindo. Quando a gente tá muito triste, ou quando a gente não tem vontade de fazer as coisas que a gente fazia antes, por exemplo, sair com as amigas, mexer no celular já não tem mais graça, jogar não tem graça, né? Então, quando a gente tá se sentindo confuso demais, não consegue entender o que tá sentindo, ou algum problema na escola, alguma dificuldade escolar, né? Alguma coisa tem que nos apontar que as coisas não estão legais, e as nossas emoções, elas são importantes para nos apontar isso, né? Tô sentindo uma coisa estranha, tem alguma coisa que não tá legal, acho que eu preciso procurar uma ajuda. Com essa conversa, a gente vê que, tipo assim, os nossos sentimentos, eles vão mudando, né? E quando um pai ou uma mãe, os pais, desde criança, reprimem o sentimento da criança, essa criança, ela se afasta do pai, né, ou da mãe, se sente afastada, não tem coragem de contar as coisas, porque sabe que depois vai gerar algum problema. E isso vem a questão da psicóloga, tipo, quando tu precisa. Porque aí tu não entende mais teus sentimentos, tu não tem coragem de falar os teus sentimentos pra tua própria família, e aí tu vê que tu precisa de outra ajuda, uma ajuda mais importante. Porque tu percebe que tu acha que teus pais não vão te entender, ou que tu vai ser julgada por, desde pequeno, tu ter reprimido o sentimento da tristeza, ou também da alegria, da raiva, do nervosismo, da ansiedade, porque quando tu ficava junto com teus pais, quando tu estava triste, tu via que tu não ia ser entendida ou qualquer coisa do tipo.
Perfeito. Tem uma coisa importante da gente falar, senão os pais vão ficar bravos com a gente, né? Às vezes os pais também não foram entendidos, né? Às vezes os pais não tiveram dos pais, no caso dos avós de vocês, esse entendimento das emoções também. Porque antigamente as coisas eram voltadas para trabalho. Precisamos trabalhar desde muito jovem. Então o pai e a mãe nem tinham tempo, muitas vezes, de sofrer, de sentir as coisas ou de brincar, de serem espontâneos, né? Então, a gente fazer esse entendimento dos pais também para não ficar ruim, né? Eu acho que quando há o diálogo na relação dos pais e filhos, com certeza essa relação melhora, porque todo mundo precisa de algum apoio profissional também quando vê que não está dando certo só a ajuda dos pais ou da família, mas eu acho que a relação mais importante que a gente precisa ter é a relação com a família, principalmente com os nossos pais. E quando a gente não tem uma boa relação com a nossa família, às vezes faz com que a gente fique mais triste ainda, fique reprimindo os nossos sentimentos, se sentindo mal, angustiado. E por isso a gente quer te fazer mais uma pergunta, que é como a gente consegue controlar a nossa ansiedade, se sentir mais tranquilo. Na verdade, gurias, a gente até fala em controlar a ansiedade, né, e se sentir menos ansioso, mas a gente tem que entender primeiro uma coisa: a ansiedade, ela é uma emoção comum, como a raiva, como o medo, como a tristeza, como a alegria, né? É uma emoção que é até importante da gente sentir. Por quê? Porque ela nos protege de alguns comportamentos. Por exemplo, eu sempre falo essa. Quando a gente vai atravessar a rua, né? A gente olha para os dois lados. Às vezes nem vem carro dos dois lados, mas a gente olha com um pouquinho de ansiedade para se certificar de que podemos atravessar, né? Naquele momento, apesar da gente já saber como atravessar a rua, a gente sente um pouquinho de ansiedade. Se a gente não sentisse, a gente iria atravessar em qualquer hora, qualquer momento, seria perigoso. Então existe uma ansiedade que é importante de sentir, que nos protege de momentos perigosos, de momentos difíceis. E existe a ansiedade que machuca, né? Que é ruim de sentir. Então, procurar nesses momentos, ter momentos de lazer, ter momentos de prazer, de relaxamento, fazer uma respiração profunda, procurar alguém para conversar, alguém que vai acolher, que não vai julgar, como tu disseste, né? Ou procurar uma ajuda profissional. Se tiver muito difícil de controlar essa ansiedade, só um profissional vai te ajudar a fazer esses exercícios de respiração, de relaxamento, né? Mas procurar alguém que vai te dar esse apoio. Antônia, como tu te sente nessa fase da adolescência? A ansiedade, na hora que ela vem, quando eu falo com a Emily, ela vem e vem com tudo, já vem desmanchando tudo. E quando eu tento diminuir a minha ansiedade, não sei se com outras pessoas pode funcionar, eu começo a ler, a escrever, chorar também me ajuda, né, no corpo, na verdade. A minha irmã, ela também tem ansiedade, já as mesmas coisas que eu faço pra perder, tipo, acabar com essa ansiedade naquele momento, com ela só piora a ansiedade dela. Então, tem coisas que funcionam para uma pessoa, tem coisas que não funcionam para outra. Então, tu tem que procurar uma ajuda médica, né, uma ajuda profissional, e também ver coisas que te ajudam a perder essa ansiedade só naquele momento. Diminuir, né? Diminuir Perfeito o que tu falou, Antônia. É muito individual, né? E eu acho que é sempre importante a gente entender, gurias, o que tá por trás da ansiedade, o que tá te gerando ansiedade, né? Como resolver isso. E é muito individual mesmo, que relaxa um, o que ajuda um pode não ajudar o outro, assim como a Antônia falou.
Eu acho que os problemas de cada um são pessoais. Às vezes as pessoas, os adolescentes principalmente, sentem as mesmas emoções, como o medo, a ansiedade, a raiva, a alegria, a tristeza. Eles sentem isso, cada adolescente sente isso dentro de si, mas cada um sente de um jeito. Tipo, eu posso sentir mais raiva de alguma coisa que a gente passou em conjunto, eu posso sentir mais raiva do que alguma pessoa. Então, cada um sente essas emoções de um jeito. Por isso que eu acho que nesses momentos, não só da ansiedade, mas de outros sentimentos também, eu acho que é bom um espaço, entender e ver que cada pessoa é diferente e tentar entender esses sentimentos. Porque da mesma forma que eu já senti raiva, tu tem que entender que tu também já se sentiu com raiva em algum momento. Então eu acho que o diálogo, a compreensão entre não só pais e filhos, mas entre amigos também é muito bom pra gente. Então, Emily, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A conversa foi muito boa. A gente queria te entregar uma lembrancinha e agradecimento, né, por ter aceitado vir aqui. A gente que agradece. Eu que agradeço o convite, foi muito especial, como eu disse lá no início, fico à disposição de vocês. Adorei o mimo também. Tu quer falar onde a gente pode te encontrar nas redes sociais ou no WhatsApp? Sim, eu faço alguns posts nas redes sociais, no Instagram. O meu nome é psicóloga Emily R. Skeff. O meu contato, posso dar o meu contato Pode. também? 53999929176. Esse é o meu celular onde vocês podem me encontrar. Atendo em consultório, não falei isso, né? Não expliquei o início. Eu atendo a partir dos 11 anos. Não atendo os pequenininhos, atendo a partir da cidade. E fico à disposição, meninas, para voltar novamente quando precisarem. Muito obrigada. Então, muito obrigada a todos os espectadores que nos assistiram. Agradecer a Emily também. E até o próximo Pódio Lógico.